Sejam muito bem-vindos às Escolhas do Metro. O meu nome é Ricardo Silva e venho-vos trazer a sugestão desta semana. Esta semana vou-vos falar sobre o termo Surlis. Surlis é um termo francês para dizer que o vinho estagiou em Surlis, ou que seja, que esteve em contacto com as uvas. Ora bem, conforme já vos disse em alguns vídeos anteriores, a fermentação alcoólica resulta do processo das levaduras transformarem o açúcar em álcool com libertação de calor e CO2. Então, e quando atinge ali um certo grau alcoólico ou quando já não há mais açúcar, as levaduras acabam por morrer. No caso dos vinhos brancos, que é o que estamos a falar aqui hoje, o que é que acontece? Nós fazemos, já sabemos, o esmagamento, depois fazemos alguma prensagem e depois separamos as partes sólidas e fica a fermentar então esse mosto. O que é que acontece? Por norma, se não quisermos este contacto Surlis, filtramos bem e o vinho segue o seu curso, ou vai para a inox, ou vai para as garrafas diretamente, ou vai para a madeira para ganhar complexidade. No caso do Surlis, ele fica ali mais em contacto e pode ser dias, meses, horas. Porquê? Porque este contacto é bastante intenso dependendo da vinificação e do estilo de castas que nós temos aqui. As razões pela qual os produtores escolhem fazer este método de Surlis é para adicionar camadas de complexidade aos seus vinhos. Eles vão beneficiar na estrutura, vão ter mais corpo, mais complexidade, mais profundidade, mais sabor e também vai dar ali alguma resistência à oxidação e uma fixação melhor da sua cor. Portanto, existem alguns benefícios aqui com este método do Surlis. Um dos exemplos mais conhecidos que é usado é exatamente nos espumantes, em concreto na região de Champagne. Uma das regras da região de Champagne é que os vinhos de Champagne, os espumantes, chamados Champagne, têm que ter os meses mínimos de estágio em Surlis para seguirem a sua regulamentação, mas um dia vou fazer um vídeo mais em concreto sobre Champagne para falarmos um pouco também desse conhecidíssimo vinho. Ora bem, nesse propósito eu escolhi um vinho para esta semana do Alentejo. Escolhi aqui um Val do Rico Homem, reserva 2020 do Monte dos Perdigões. O que é que acontece? Este vinho, eu como estava a ler as suas características e vi que realmente tinha ali uma fase de Surlis, chamou-me a atenção para vos trazer aqui este tema e foi com muita surpresa que eu fiquei muito agradado com este vinho. Ele tem as castas Arinto e Antão Vaz, são duas castas ali bastante usadas naquela região de Monsaraz. Portanto, o Antão Vaz traz-nos ali uma fruta tropical e alguma estrutura, e o Arinto traz-nos algum cítrico e algum mineral e também contribui aqui para a acidez. Quando consultei a sua ficha técnica, constatei que este vinho era feito, primeiramente era vinificado separadamente e depois parcialmente era fermentado em carvalho francês para adquirir ali alguns sabores muito tenues de madeira e depois então passava 6 meses em Surlis em separado, ou seja, depois, antes do luteamento, ele era passar os 6 meses em Surlis e depois só no fim é que era feito então o luteamento para afinar as percentagens que iria levar de cada uma das castas. O resultado é este vinho que vocês podem ver aqui com esta cor aberta. É um vinho com bastante untuosidade, que eu penso que seja relativamente aqui ao Surlis. Tem... Curiosamente, eu quando o testei, eu estava a comer um peixinho assado no forno, mas ele estava muito fresco, então eu só sentia a parte da complexidade, da estrutura, da mineralidade e forte. Estava à espera ali alguma fruta, mas não estava a notá-la. Assim que ele aqueceu um pouco e começou a libertar os aromas, eu consegui constatar a tal fruta tropical madura aqui do Antão Vaz, tão característica aqui do Alentejo, e fiquei muito agradado quando ele atingiu ali a temperatura ideal para ser bebido. Portanto, se tem o hábito de beber os vinhos muito frescos, tenho que repensar um pouco, porque eu também estava a bebê-lo um bocadinho fresco e não me estava a agradar assim tanto, mas assim que foi aquecendo, realmente consegui desfrutar muito mais deste vinho. Portanto, eu comprei-o no Pingo Doce esta semana por volta dos 4€, penso eu, não sei se chegou a isso, e ele costuma estar entre os 6 e os 7, é uma reserva de 2020, um branco do Alentejo, e aqui fica a minha sugestão para esta semana. Muito obrigado por estarem desse lado e até breve.